E lá eu tive contato com o computador pela primeira vez. Eu tinha em torno de 14, 15 anos, né? Então, meu primeiro plano não foi empreender, né? Foi trabalhar no mercado. Trabalhei como programador, analista, programalista, como a gente falava, fui gerente de projetos, de times, né? Então, 2 anos meio que incubado, né? Criando nossos componentes, porque a gente queria fazer software muito rápido, num custo bem barato em relação às outras empresas do mercado. Mas ali foi o momento que eu falei, acho que eu sou um bom gerente de projeto, mas eu não sei se eu sou um bom empreendedor, e tive vontade de parar tudo e voltar para uma carreira executiva. Tem algumas empresas que parecem já nascer mirando o mundo. Mas tem algumas outras que começam longe dos holofotes, vão construindo em silêncio e quando a gente percebe, estão competindo até fora do país. A história da DB1 é um pouco assim. A empresa nasceu em Maringá, no Paraná, e cresceu por 25 anos. E hoje se tornou referência em tecnologia na América Latina, com um faturamento acima dos 200 milhões de reais em 2025, cerca de 5 mil clientes e mais de 800 funcionários trabalhando juntos. E tudo isso com um crescimento de 70% nos últimos 3 anos. Por trás desse case de sucesso está Ailson Rezende, o CEO e fundador da DB1, que é o entrevistado do nosso episódio de hoje. Eu sou a Mari Amaro, roteirista e apresentadora, e este é mais um episódio do Zero ao Topo, o programa que conta a história e os desafios dos homens e mulheres por trás das grandes empresas do Brasil. Mas antes de começar, como sempre, eu quero te pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E se você estiver ouvindo a gente no seu agregador de podcasts favorito, você também pode seguir a gente por aí. Agora vamos para a história de hoje? Então, Wilson, muito obrigada por ter aceitado o convite para estar aqui hoje no Do Zero ao Topo, contando um pouco da sua história e um pouco da história da sua empresa. Obrigada. Nossa, para mim é uma honra estar aqui, né? Acompanho vocês e estar aqui hoje é um motivo de grande orgulho para mim. Ai, que bom! E eu tenho certeza que todo mundo que acompanhar aqui, que está acompanhando nosso podcast, também vai gostar muito de ouvir a sua história. É uma história que eu já conheço um pouquinho, mas eu quero que você apresente ela para todo mundo que está ouvindo a gente. Então, Legal. Vamos começar do começo. Ok. Maringá, certo? Maringá. Você nasceu em Maringá. Eu nasci ainda numa cidade próxima de Maringá, Cianorte, né? Então, estamos a 100 quilômetros ali de Maringá. Meus pais vieram da área agrícola, né? E eu nasci em Cianorte e a gente foi para Maringá, eu já estava mais ou menos com 16 anos, né? Uhum. É o garoto da roça que foi para a cidade. E qual que era a sua aspiração? O que você queria ser quando crescesse? Ser quando crescer? Para mim não teve muito essa história, porque minha outra opção era enxada, né? Então, na verdade, o que aconteceu é que eu tive contato com um curso de programação, naquelas estratégias de sortear bolsas de programação nas escolas, né? Eu ganhei uma dessas bolsas, que na verdade tinha que comprar o material, que era o preço do curso, né? Era só uma estratégia de venda. E lá eu tive contato com o computador pela primeira vez. Eu tinha em torno de 14, 15 anos, né? E comecei a programar ali, numa linguagem chamada Clipper na época, né? E ali foi paixão, né? Falei, cara, é isso aqui que eu quero fazer, né? Então, por isso que eu falo também, porque a minha outra opção não era tão boa assim, né? E aí, a partir disso, foi trabalhar como entrar nessa carreira, como trabalhar com o computador, como utilizar aquela ferramenta para fazer alguma coisa para as pessoas. E você, inicialmente, já pensava em empreender, em ter a sua própria empresa, ou o seu plano era mais se especializar nisso aí que você já estava conhecendo, nesse tema que você estava começando a dominar, que era a ciência da computação, sim, e trabalhar para uma outra empresa? Na verdade, eu estive no mercado trabalhando durante 7 anos, né? Depois que eu me graduei, durante um período ali durante a graduação, e eu fui para o mercado, né? Então, meu primeiro plano não foi empreender, né? Foi trabalhar no mercado. Trabalhei como programador, analista, programalista, como a gente falava, fui gerente de projetos, de times, né? E liderei times para fazer entregas em projetos tanto lá no Paraná quanto no Espírito Santo, na Vale do Rio Doce, por exemplo. Eu toquei projetos lá. E com uma oportunidade na época lá em Maringá de empreender, começar a DB1, eu decidi, conversei com a minha esposa, e a minha esposa, a gente conversou muito sobre aquele momento, que a gente tinha recém-chegado um filho, né, e empreender e começar um negócio nesse início de vida não é uma decisão muito
muito simples, e decidi começar e arriscar a montar um negócio em Maringá, né? Maringá porque a gente tem boas universidades, então eu também vim de lá, temos mão de obra sendo formada, uma cidade com uma boa qualidade de vida, e eu também já gostava muito da região, né? E não entendia que era necessário mudar de local para entregar software ou produto ou serviço em outros locais. Mas foi um belo desafio começar justamente de Maringá, DB1. E você começou sozinho, você teve apoio de quem nesses primeiros passos da empresa? E mais uma coisa também, um detalhe, já chamava DB1 quando você começou? Não. Quando começou chamava Seta Soluções, né? Esse era o primeiro nome, o nome que estava no nosso primeiro contrato social. Eu comecei sozinho, mas logo encontrei meus sócios, né, que também estavam um pouco nessa iniciativa de empreender, querer fazer alguma coisa. Falei, então vamos já fazer juntos, né? E a partir daí a gente começou, né, a estruturar um negócio. Ficamos 2 anos meio que incubado, né, criando nossos componentes, porque a gente queria fazer software muito rápido, né, num custo bem barato em relação às outras empresas do mercado, uma tecnologia totalmente diferente da época, né? A ideia era mais fazer componentes de software do que simplesmente sair desenvolvendo tudo do zero de novo, né? Então a gente preparando toda essa tecnologia que a gente ia começar a trabalhar. E o meu sócio sugeriu a mudança de nome, né? Eu perguntei para ele, mas o que significa DB1, né? Ele olhou para mim assim e falou, não sei, né? Eu falei, não, tudo bem, o nome é bom, com o tempo a gente descobre, né? Estamos até hoje procurando, né? Não inventaram nenhum nome. Então nenhum não acrônimo, assim, nada. Não. Se a gente, não seria verdade se a gente o fizesse, né? Então, com o tempo isso foi deixando de lado, mas as pessoas sempre perguntam, né? Ainda mais na nossa área de tecnologia, o pessoal lembra de database, né? Algumas coisas assim. Até daria para a gente contar uma historinha, mas não seria verdade, então a gente deixou dessa forma mesmo, e é essa a história, né? De um nome que não tem significado, mas foi um nome que a gente se identificou muito, muito na época. Database seria um bom nome mesmo, seria, acho que daria. Eu acreditaria nessa história. Com certeza. Mas aí vocês resolveram, então, serem honestos. Serem honestos. Não existe história nenhuma. Não tem uma história, é simplesmente um nome que a gente gostou, né? A gente estava num ônibus junto, nesse período, né? A gente ia para projetos juntos e voltava, estava num ônibus, né? E a gente conversou e falou, tá bom, se a gente não achar nada melhor, né? Aquele negócio de amigos começando um negócio, né? E nome é um grande desafio, não é muito fácil, né? E aí veio o nome, a gente curtiu o nome, ou foi o menos pior que a gente poderia ter criado naquele momento, e ficou, e a gente permaneceu dessa forma porque, assim, as pessoas lembravam muito facilmente desse nome, né? Então foi muito fácil trabalhar com esse nome no ambiente que a gente começou o negócio, que era um ambiente de desenvolvimento de software. O primeiro negócio da DB1 foi fazer software personalizado para grandes empresas, né? Esse foi o nosso primeiro produto, nosso primeiro serviço, numa época que a maior parte dos projetos fracassavam, né? Então hoje não existia outras metodologias a não ser aquelas metodologias onde se desenhava o escopo do sistema, depois se desenvolvia o sistema e depois ia tentar implantar o sistema. Isso era 1 ano e meio, 2 anos, né? E 1 ano e meio, 2 anos depois, o mundo já tinha mudado muito. Começavam-se as discussões do porquê esse software não estava mais funcionando, e o fornecedor falava, não, mas eu fiz o escopo, o cliente falou, mas não resolveu o problema, e uma época muito conflituosa entre desenvolvedores, empresas que forneciam tecnologia e seus clientes, né? E a gente entrou com uma outra proposta, muito mais orientada a problema, o que hoje o pessoal chama de metodologia ágil, de muita interação, prototipação e desenho, para fazer entrega, e junto com uma série de componentes. Então, quando a gente começou a entrar no mercado, a gente conseguia fazer os projetos em 1/3 do tempo, né? E obviamente, como a gente estava começando, um custo médio hora muito mais barato, e a DB1 começou assim, numa proposta muito forte de redução de custo de projeto e garantia efetiva de entrega, né? E essa reputação de entregar, né, e resolver o problema que começou a fazer a DB1 crescer ao longo do tempo, mais por indicação, e essa reputação está conosco até hoje. Se a gente falar que vai entregar, pode confiar que vai ser entregue. E vocês nasceram em um período que era um pouco complicado para os negócios relacionados à internet também. Sim. Foi logo depois da
Na verdade, foi meio que no meio, né, junto da ali, né? bolha.com. Foi em junto com 2001 que vocês inauguraram. Exatamente. Como que foi esse fazer um negócio voltado para isso, né? Por mais que não seja exatamente um site, o que vocês estavam fazendo Sim. era software. Era software. Na verdade, esse foi uma oportunidade que nós tivemos de criar sistemas já multicamadas, porque na época eram sistemas cliente-servidor, que exigiam muito de equipamentos, né? Então, nos projetos que a gente desenvolvia, se uma empresa tinha lá 400 computadores, normalmente nosso concorrente pedia para ele trocar 200, 300, né? E a gente falava, não, você pode continuar com seus computadores que o sistema vai rodar normalmente. A gente já estava desenvolvendo sistemas multicamadas justamente em função desses novos protocolos que estavam surgindo, né? Onde o cliente, na verdade, só tinha um browser, né? Uma casquinha ali, não era ali que era processada toda a informação. Então a gente começou justamente trazendo novas tecnologias para esse novo mundo, para entregar soluções mais baratas na época. Foi como a gente se posicionou e aproveitando um pouquinho esse momento de mudança de mundo, né? Então, uma dor em relação à solução de problema, uma tecnologia que reduzia muito o custo e o investimento. Hoje em dia, o investimento em software já é muito mais barato, né? Sim. É muito mais fácil, até para microempresas conseguirem investir, às vezes, em um software. Mas naquela época ainda era um investimento grande que precisava ser feito, e vocês também precisavam fazer um investimento grande, Sim. até em processamento de dados. Como que vocês conseguiram esse valor inicial para começar o negócio de vocês, e como que foi o primeiro ano do negócio, que é sempre um ano bastante desafiador para qualquer negócio? O primeiro ano é aquele ano que você trabalha, você não recebe, né, e tenta pagar as contas, né? Então, a gente começou, como a gente estava trabalhando ainda, né, para alguns dos sócios estavam trabalhando, alguns foram saindo e começando a estruturar o negócio. Então, a gente começou trabalhando muito de final de semana, né, nesse primeiro, que é o período que eu falo de estruturação. Depois que a gente já estava com os componentes montados, aí a gente precisava de dinheiro efetivamente para operar. Então, todos nós estávamos meio que começando a vida, e nós mesmos colocamos um pouco de dinheiro de reservas que a gente tinha, porque vários de nós já tinham trabalhado no mercado durante um tempo. Então foi um alto investimento nesse processo, e os primeiros projetos começaram a dar resultado, e esse dinheiro foi sendo reinvestido. Essa lógica acompanhou a DB1 até 2020. Então foram 20 anos da gente trabalhando quase que como funcionários, né, e reinvestindo todo o resultado no próprio negócio e no crescimento do negócio, porque software, ele é capital intensivo, ele exige muito investimento para crescer, né? E no caso a gente conseguiu achar uma forma ali de crescer com autossustentação, né? A gente colocou uma visão de empresa onde a gente estaria correndo uma maratona, então a gente não precisaria crescer e criar uma grande empresa em 3 anos, mas a gente tinha uma visão de crescer de forma constante, né? E a tese que a gente começou a DB1 já foi uma empresa que não estava sendo construída para vender para alguém e tal, e colocar dinheiro no bolso do sócio, mas sim construir algo que pudesse ficar de legado, ou seja, construir uma empresa perene, uma empresa permanente, que não ficasse também existindo somente na nossa geração. Então essa visão de longo prazo fez com que a gente tivesse a paciência necessária para ir vir fazendo os investimentos sem desesperar ali no começo. Mas no meio da jornada teve muitos altos e baixos, créditos ali que a gente teve que buscar, situações que foram bastante complexas para a gente resolver ao longo do caminho, mas graças a Deus foi tudo bem. E eu quero falar um pouquinho desses baixos, antes da gente falar dos altos, então. Certo. Qual que foi o momento mais difícil para vocês na empresa? Teve algum momento que você falou, isso aqui não vai dar certo, talvez eu tenha que distribuir currículo por aí de novo? Teve. Eu acho que um dos momentos mais críticos para mim, né, enquanto profissional, né, e pensando muito naquilo que eu realmente acredito, o momento mais desafiador foi quando a gente saiu de 30 para 40 pessoas aproximadamente, 25 em diante. Foi um momento que a gente teve que trazer líderes, porque basicamente numa pequena empresa, você... 20, 25 pessoas, o dono está muito presente, então ali você consegue estabelecer uma cultura, o certo e o errado, você está observando tudo que não está funcionando adequadamente, e você está interagindo com as pessoas e colocando tudo nos trilhos, né? Tudo que está não conforme você está colocando. Quando a gente começou a crescer, 30, 40 pessoas, foi o momento que a gente teve que trazer líderes, e eu comecei a me tornar líderes
de líderes, que era algo totalmente novo para mim, né? Nessa época foi muito desafiador para a gente, porque a gente começou a ter culturas separadas em cada um desses times, começou a ter projetos que davam certo e projetos que não davam certo. Então, os projetos que não davam certo, a gente, para garantir a entrega, eu me aproximava e ficava muito tempo fazendo esse projeto dar certo, mas eram projetos que davam muito prejuízo para a empresa. Esses prejuízos iam ter efeitos colaterais nos demais projetos, na retirada dos sócios ou nos salários dos sócios. Então foi um momento que eu parei e pensei, cara, o que está acontecendo, né? Porque se for para eu fazer e prejudicar alguém, eu não quero fazer. Se for para fazer e gerar algum dano, eu não quero fazer. Mas onde é que eu estou errando, né? Onde é que nós estamos errando nesse processo? E foi um momento que foi importante, que a gente olhou, trouxemos consultorias, né, para tentar olhar para a gente foi para processos. E beleza, foi 6 meses ali estruturando processos e tal, mas também não estava resolvendo. E aí eu tive um insight, olhei de novo para o que estava acontecendo e falei, cara, o que faz a diferença é como fazer software, é sempre fazer algo novo, não é só processo. Ok, mas não é suficiente. Foi onde a gente foi trabalhar muito forte cultura. Na época nem se falava em cultura organizacional como se fala hoje, mas a ideia era como é que essa pessoa decide como eu decidiria. Como é que ela age o mais próximo possível daquilo que eu sei que funciona, não porque tem um processo, mas porque aquilo é boa prática e é aquilo que precisa ser feito, né? Quem trabalha com desenvolvimento de software personalizado, por exemplo, às vezes você tem que ser mais firme com o cliente, porque você depende do cliente fazer algumas atividades, né? E às vezes a pessoa pode estar com medo, mais receoso, né, de falar e de fazer uma cobrança um pouco mais respeitosa, mas ao mesmo tempo firme, né? Então, você não escreve em procedimento, né? Então, a hora que a gente conseguiu amarrar a cultura, né, que eu comecei a treinar comportamento, cultura, habilidade, com alguns, e reduzir um pouco os processos, e tinha só um guia mestre, aí começou a funcionar de novo. Mas ali foi o momento que eu falei, acho que eu sou um bom gerente de projeto, mas eu não sei se eu sou um bom empreendedor, e tive vontade de parar tudo e voltar para uma carreira executiva. E quando que foi isso exatamente? Em que momento da empresa? Próximo de 2004 aproximadamente, 2 anos depois que a gente realmente se lançou no mercado, 2 anos e meio depois que a gente se lançou no mercado, né? Os 2 primeiros anos da companhia a gente ficou mais incubado, pequenos negócios. Depois que a gente saiu mesmo e fomos para o mercado, foi 2 anos e meio aproximadamente, a gente estava dando certo, a gente estava conseguindo vender, mas as entregas já não estavam tão boas como as primeiras entregas e aquele nível de entrega que eu estava acostumado a fazer enquanto executivo, como gerente de projetos, né? Foi aquele primeiro momento de crescimento, então, né? A primeira pernada ali. Aquela primeira pernada de crescimento onde, assim, não virou mais empresa de dono, né? Tinha que começar a escalar. Então, escalar times foi onde eu comecei a me perder ali um pouquinho, porque eu era um bom gerente de projeto, tentando empreender. Eu conseguia fazer bons softwares, fazer boas entregas, mas entre isso e ter um negócio, a coisa era um pouquinho mais complicada, né? Então, esse foi um dos momentos que foi bastante crítico. Entendi muito que eu não sabia, tive que procurar instituições como o Sebrae e tal, para voltar a me capacitar em outras disciplinas, e dali para cá foi muito importante, porque daí a minha capacitação é que foi fazendo toda a diferença. Aí eu fui entendendo o que eu não sabia, né? Na época o Sebrae tinha um prêmio chamado Prêmio Sucesso Empresarial, tinha um questionário que você tinha que responder. Eu lembro que eu peguei aquele questionário e fui respondendo, você faz isso? Não, não faço. Você faz, quanto que você faz disso? Quase tudo fui colocando não, né? Eu falei, bom, esse aqui é um prêmio, eu não vou entregar esse formulário, né? Eu vou levar para casa e vou estudar e vou tentar aprender sobre isso. Mas eram coisas muito básicas, né? Que um bom técnico não tem. A gente não tinha disciplinas de marketing, né? A gente não tinha algumas disciplinas de cultura organizacional, de gestão de pessoas. Então, tudo aquilo que você precisa realmente para construir um negócio, eu não tinha contato. Tinha uma boa vontade, sabia fazer bons softwares, fazer boas entregas, mas não tinha as outras disciplinas do empreendedorismo que me faziam falta. Mas ali eu também entendi que era eu que ia ter que me capacitar e fiz essa virada para buscar conhecimento, né, e conseguir estar competente nessas disciplinas que eu não estava. Então foram momentos assim, muito importantes para mim, pessoalmente, né, enquanto empreendedor, para fazer esse negócio, porque tinha uma decisão para ser tomada ali, né, ou vamos fazer esse negócio dar certo, ou vamos embora, né, então, e para mim nunca teve um plano B para a DB1, eu estava muito focado em fazer a DB1 dar certo, não queria desistir daquilo de jeito nenhum, né, gosto muito do que eu faço até hoje, do que a gente faz até hoje,
Então foi, se o preço para pagar é treinar e estudar, vamos treinar e vamos estudar. Essa era a minha próxima pergunta, na verdade. Como que você fez para dar a volta por cima? Então foi por meio de estudo, buscou ali apoio onde conseguia para poder fechar esses gaps aí, esses gaps. Então, assim, o grande desafio nosso, muitas vezes enquanto liderança, e às vezes até tem alguns amigos que falam comigo, né? Não, se eu precisar saber de alguma coisa, eu contrato uma pessoa que sabe mais do que eu, né? O que eu falo para eles, não, tudo bem, faz sentido você trazer gente que sabe mais que você, mas você precisa saber ajudar essa pessoa, perguntar para essa pessoa, conduzir ou até mesmo decidir junto com essa pessoa. Então você precisa ter conhecimento, né? Então hoje o que eu tenho assim como princípio de liderança, para mim eu tenho que ter condições de descer uma posição no organograma sempre, ou seja, executar aquela função. Eu posso não ser a melhor pessoa do mundo naquela posição, naquela função, mas eu também não sou um leigo total, né? Esse princípio que me fez ao longo do tempo vir estudando muito, né? Então, bom, tem questões tributárias que é importante para uma empresa, então vou ter que estudar questões tributárias, né? A gente tinha problemas, a gente tinha uma alta carga tributária, então vou estudar a respeito disso para conversar com o meu contador, né? Ou com quem está trabalhando comigo. Nesses movimentos que a gente foi otimizando a empresa, a gente saiu de lucro presumido para lucro real nessa época, a gente começou a mudar todo o sistema tributário, mas porque eu estava conversando com conhecimento daquele assunto, com profissionais que conheciam mais que eu daquele assunto, né? Mas eu também não era só a realidade que estava hoje, mas onde a gente tinha que chegar. Então, para você fazer essa construção com quem está trabalhando com você, é importante que você conheça pelo menos o básico, né? O máximo que é possível, né? Dentro daquela área de negócio que você atua, né? Então, eu fui avançando em várias disciplinas do conhecimento, treinando, e isso foi puxando e faz parte de mim até hoje, né? Agora que a gente comprou uma empresa no Chile, tá eu lá treinando espanhol, porque eu falava inglês, mas não falava espanhol, né? E isso é recente agora, porque a gente tem se eu vou trabalhar com esse time lá, eu preciso me comunicar com esse time lá, né? Então isso faz parte da minha vida até hoje. E antes da gente falar desse momento de crescimento da empresa, eu queria saber da sua posição dentro da empresa. Hoje você é o CEO, sim, ou presidente, que era um assunto que a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravar. Sim. O que você prefere exatamente? Qual a classificação que você se dá dentro da empresa? É CEO, é presidente, é funcionário? Mais ou menos isso. Meu cartão não tem identificação nenhuma, né? Então, dependendo do contexto que eu estou, eu me apresento. Então, assim, eu sou responsável pelo todo, né? Mas se precisar sentar do lado de um programador e fazer alguma coisa junto, eu faço, né? Então, até a gente falava há pouco que no final de semana eu estava fazendo um desenho de uma arquitetura de uma nova aplicação nossa lá, que é o que eu fazia quando a DB1 começou, né? E agora a gente tem um novo projeto, uma aplicação que vai ser muito relevante, eu quero que ela nasça certinho já, né? Então eu transito em várias áreas, eu estou muito focado ou no futuro, o que a gente tem que fazer para o futuro, como esse projeto, né? Ou em gargalos, né? Ou restrições. Então, nesse momento também, nosso time a gente está com um projeto de fortalecimento da nossa camada de liderança para suportar o crescimento, que é um pouco disso que a gente passou lá atrás, né? O nosso gargalo de crescimento muitas vezes são pessoas preparadas, né? E tá eu lá ajudando a fazer formação de líderes junto com o RH, né? Desenvolvendo programas de formação de líderes junto com o RH. Então eu não me atribuo assim um cargo, né? Eu acho que o grande desafio tem um gargalo que está atrapalhando o nosso crescimento, eu vou estar lá, né? Tem uma direção que eu preciso dar ou construir algo para o nosso futuro, eu vou estar lá. Então, não vai ter âncora nos puxando e a gente vai estar indo para uma direção boa para o nosso futuro. E você falou desse momento que vocês estão vivendo agora, né, de um novo crescimento, e eu queria falar um pouco disso mesmo. Sim. Vocês estão hoje com 800 funcionários, 800 é isso? Colaboradores, né? Esse ano a gente bateu 220 milhões de faturamento, que para uma empresa de serviço e de tecnologia no Brasil é um número bastante relevante. Com 100% do capital ainda com os fundadores também é mais raro ainda, né? Então, esse é o tamanho da DB1, 19 países com clientes já, né? E unidades aqui no Brasil em mais de um polo e também no Chile
e agora estamos abrindo uma operação no México para e-commerce. E são quantos fundadores na empresa? E como que vocês se dividem na atuação dentro da companhia? Legal. Somos em 3 fundadores, né? A gente desde o começo separou muito bem esse papel do acionista fundador, né? E a gente sempre teve funções e salários, né? Atualmente, eu estou, né, como presidente do grupo, né, o CEO do grupo, então estou responsável pelo grupo como um todo. Eu estou com um dos sócios como um vice-presidente de operações, onde todos os nossos negócios são 7 empresas hoje no grupo, né, 7 produtos, na verdade, para mercados nichados, né, que a DB1 tem, inclusive fábrica de software, que foi como a gente nasceu, uma dessas empresas, ainda existe, né, essa empresa, e meu sócio, ele cuida de vender e entregar, né, então ele funciona muito como um COO. E o Cássio, que também é sócio, né, um dos fundadores, ele toca uma dessas empresas que se chama Concili, que faz conciliação em marketplace, de vendas em marketplace, né? É um produto nichado para quem vende em marketplace. Vocês vinham crescendo de uma forma consistente, mas nos últimos anos vocês cresceram mais, certo? Foi um crescimento de 70% nos últimos 3 anos. Qual que foi a alavanca para vocês conseguirem esse crescimento? Por volta de 2010, 2011, né, eu falo assim, a gente recebia 2 consultores do Sebrae que eu tinha que tentar entender o que eles estavam me falando, né? Um falava assim, você tem que ter foco, se você não tiver foco você não cresce, né? Você tem que colocar teu time focado em um mercado, em um cliente, né? E chegava outro consultor e falava assim, você tem que inovar. Né? Você tem que inovar, você não pode ficar fazendo as mesmas coisas e tal. E o meu grande dilema foi, cara, como é que a gente inova, né? E como é que a gente ainda assim mantém foco, né? E a estratégia do grupo foi manter um bom nível de entrega, né? Uma entrega muito efetiva, muito assertiva nos produtos que a gente estava, sempre criando uma boa reputação, o que favorecia um crescimento orgânico acima da média, né? Para a gente. E com a inovação a gente construiu o que a gente chama de DB1 Labs. Depois de alguns erros de como lançar produto, que depois a gente pode entrar nisso também, a gente desenvolveu uma metodologia para lançar produtos, né? Para criar e lançar produtos. Depois que a gente lançou essa metodologia e conseguimos fazer inovação, foi se criando outras spin-offs, que são outras empresas do grupo. Então, nosso crescimento ele é suportado pelas operações existentes que crescem num ritmo bom, porque tem um nível de entrega muito alto, um nível de qualidade muito grande, né? A gente sabe gerenciar dev, desenvolvedores, a gente sabe colocar essa galera para realmente colocar o coração no código e entregar. Então, isso faz os produtos existentes crescerem muito rápido em relação a outros competidores e novos produtos que a gente vai lançando. Que é uma terceira via, né, porque a maioria das empresas fazem crescimento estratégico por aquisições, né, e a gente foi por inovação e lançamento de novos produtos. O que começou a nos inspirar foi um pouquinho de olhar para a história da 3M, por exemplo, né, a gente olha para a 3M e fala, o que a 3M faz hoje, né, faz várias coisas, mas faz muito bem feito cada coisa que ela faz, né, e a gente foi nessa jornada. Então a gente criou a nossa via, que é uma via de inovação, lançando novos negócios. Hoje, negócios que nós lançamos em 2015, faturam muito mais do que o que era a DB1, né, a nossa fábrica de software. Então, a gente tem negócios crescendo, ficando maior que o negócio anterior que nós fundamos. E aí isso tem mantido um ritmo de crescimento nosso, que a cada 3, 4 anos no máximo, a gente tem dobrado de tamanho. É uma velocidade que a gente consegue suportar no processo de formação de time, e também que a gente não precisa endividar a companhia ou abrir mão do capital para suportar essa velocidade de crescimento. Então, por enquanto, é dessa forma que a gente está fazendo, e a inovação é que tem sustentado esse crescimento um pouco mais acelerado, sem perder, obviamente, o crescimento orgânico de fazendo boas entregas para os nossos clientes. Então, a perspectiva de crescimento de vocês para os próximos anos também se mantém mais ou menos assim, nos próximos 3, 4 anos, dobrar de tamanho novamente. Isso, a gente tem um método lá que a gente chama melhor cenário possível, né, para a gente definir os nossos indicadores, e em termos de crescimento, né, o melhor cenário possível, o nosso crescimento enquanto grupo, ele fica entre 25% a 35%, né, ano contra ano. Então, se a gente estiver fazendo tudo certinho, a gente vai estar crescendo nessa velocidade, que é o que dá essa capacidade de
de crescimento. Obviamente que você crescer em cima de um faturamento de 10 milhões é muito mais fácil do que crescer em cima de 100, 200 milhões, né? A gente também não sabe o quanto que a gente vai suportar dessa velocidade. Para a gente isso também não é o mais importante. A gente está muito mais atento a não perder o foco que é o nosso cliente, para quem a gente está entregando, né? Perder a nossa cultura, quem a gente é, como a gente faz as coisas, de uma forma que a gente consiga se orgulhar do que a gente está fazendo, do que o crescimento de faturamento ou mesmo resultado, né? Então a gente está muito preocupado de não perder a nossa essência, de deixar de ser o tipo de companhia que nós somos, né? Que é o que eu tô falando, que a gente descobriu lá atrás, que faz muita diferença, que é a nossa cultura, o nosso jeitão de fazer as coisas, a forma com que a gente lida para o mercado, né? São coisas muito simples, mas muito significativas para nós. A gente trabalha só em B2B. E o que eu falo para o pessoal da DB1 não existe negócio entre CNPJs, existe entre pessoas, entre CPF. Então, a hora que o programador está fazendo um código de um produto, por exemplo, que faz integração das vendas no marketplace com o lojista, o Animart, é um líder de mercado hoje, transaciona quase 10% do e-commerce do Brasil. Só que não é sobre fazer aquele código daquela integração. Tem uma pessoa que vai comprar um tênis no marketplace e precisa receber esse tênis, né? E tem uma pessoa que vai operar esse sistema e que vai lá todo dia trabalhar, e a gente não pode ser pedra de tropeço para ela, a gente tem que ajudar essa pessoa, né? Então a gente fazer essa conexão, na verdade, é o que faz muito mais sentido para a gente. E tem dado resultado também, né? Você colocar esse espírito, né, na companhia, né? Colocar gente acima do dinheiro ou do resultado financeiro, seja faturamento ou resultado, também ajuda a última linha do balanço, por incrível que pareça, funciona também e gera resultado, né? Então a gente não quer perder esse foco. E aí, se a gente não perder esse foco e o sonho for bom, que seja o maior possível, né? Agora você falou um pouquinho dos erros ali nos processos, de inovação. Dos produtos, né, de inovação. Sim. Eu queria que você trouxesse um pouco desses erros, porque quem está empreendendo gosta de ouvir os erros dos outros, exatamente para poder evitar esses erros. Né? O setor de tecnologia, né, qualquer empresa que trabalha com tecnologia, você é muito bombardeado de oportunidades, né, de ideias, né, de possibilidades de solução, né, e sempre tem alguém com uma grande ideia para resolver um grande problema, né. E como a gente está no setor, em Maringá, muito próximo do setor agro, estamos no setor de tecnologia em Maringá, surgiu um projeto para a gente de desenvolver uma solução de gestão pecuária. A gente fez um estudo inicial, fizemos uma pesquisa de mercado e a gente descobriu que menos de 3% das propriedades estavam informatizadas, né? E se considerasse inclusive Excel, né? Então a gente tinha um oceano azul, né, para navegar, desde que a gente conseguisse construir algo, né? E nós conseguimos um cliente que fez um bom investimento inicial, né? A gente trabalhava com projetos, eu falei, olha, se você conseguir fazer esse investimento, a gente pode fazer esse produto, não paga todo o produto, mas eu acho que eu tenho condições de fazer isso como um produto para o mercado. E a gente fez um bom estudo de mercado, conseguimos na época R$80 mil para uma primeira venda, que na época era uma venda bastante relevante para um negócio, né, que era um grande fazendeiro, e desenvolvemos o software. Gastamos mais de R$1 milhão, né, e conseguimos aí 30 clientes, né, ao todo. Na época, isso estou falando de 2012, 2013, então eu podia ter comprado uma fazenda nessa época, né, proporcionalmente, né. Mas a gente imaginou que qual que foi o nosso erro, né? Não, se essa pessoa está disposta a pagar esse valor, depois eu vou vender por R$1.000, R$500, R$5.000, são tickets muito menores do que esse, cara. Então se eu achei esse, a gente partiu do pressuposto que a gente ia achar outros, né, dispostos a pagar. Né? Muitos outros. Muitos outros a pagar muito menos, né? É um negócio óbvio, né, na nossa cabeça. Mas não foi o que aconteceu, né? A gente teve muita dificuldade de vender esse produto. O fazendeiro ele fazia muita conta, assim, não, se eu for pagar uma mensalidade dessa, eu pago o mês inteiro de diária aqui dessa pessoa. Eu quero comprar o software para mim, eu não quero pagar uma mensalidade, né? A gente foi tendo muitas objeções. E eu tinha feito um software que ele era maravilhoso. Ele estava, a hora que nascia o bezerro, a gente apropriava o custo
da matriz nele, né, e na hora do abate a gente conseguia apurar exatamente o resultado que cada animal tinha deixado para o negócio. Era como se fosse uma empresa, né? E eu lembro de olhar para esse software assim e a gente conversando que o que o cara mais gostava de ver era o relatório de quantos animais ele tinha. Então a gente fez um negócio desse tamanho e ele queria ver, precisava de algo muito menor. Foi quando, né, no meio desse problema, né, eu comecei a estudar um pouco mais sobre lançamento de produtos, comecei a ter contato com livros de startup enxuta. O Sebrae fez uma missão para o Vale do Silício, eu fui conhecer como é que se fazia inovação e como é que se fazia produto. Aprendi técnicas de validação de produto. Quando você aprende que você não precisa do produto 100% pronto para ir para o processo de validação, técnicas de MVP, uma série de conceitos que a gente era ignorante, né, a respeito disso, né? Então foi ali que a gente começou a aprender também um pouco mais de método para lançar produto. E hoje eu confesso que com tudo isso que a gente já avançou, a gente tem um índice de assertividade muito alto. Então se hoje o mercado ele tem uma retórica, né, que lança 10, as startups, né, lança 10, né, morre 8, uma empata e uma paga a conta toda, né? Uhum. A gente tem tido um índice de assertividade acima de 70% dos produtos que a gente tem lançado. Então, é claro que a gente não tem essa capacidade de lançamento, a gente tem lançado um produto a cada 2 anos agora, aproximadamente, mas a gente tem sido bastante assertivo, com a técnica correta e temos escalado rapidamente produto. Então, esse foi um grande erro nessa tentativa de colocar a DB1 num processo de inovação, querer fazer o produto excelente, ao invés de ir rápido para o mercado e validando junto com a demanda, junto com o próprio cliente, que realmente era a dor dele. Fez um produto lindo que cliente nenhum queria, exatamente, né? Exatamente. A gente fica em dúvida até hoje, assim, sabe? Porque uma vez eu encontrei um outro empresário, né, e eu reclamando das dores e tal, e ele falou, não, tinha esse problema também, só que eu, em vez de eu cobrar em reais, eu comecei a cobrar por arroba, né? E aí, porque em arroba ele não associa dinheiro e ele ganha arrobas novas todo dia, né? E aí eu comecei a vender o software. Eu falei, bom, será que foi só isso, né? Que eu deixei de ver, mas eu não sabia também validar a precificação ou formas de cobrança, né? Então talvez tenha faltado insistir um pouco, nunca dá para saber, mas foi um projeto que a gente engavetou. Mas o próximo a gente já fez diferente, foi justamente o Animart, que hoje é um líder de mercado. Pode ter sido uma coisa do momento também, porque naquela época não era tão comum assim assinatura como é hoje? Não, na época não era tão comum, principalmente no setor agro, né? E também essas metodologias de validação de produto, MVP, Business Model Canvas, era um negócio que estava nascendo, né? Também a gente nunca tinha tido contato com isso. O negócio era fazer pesquisa, plano de negócio, era outra forma de validar a demanda, tamanho de mercado. Então a gente não estava usando as ferramentas mais modernas para fazer validação de mercado. E as startups são empresas de tecnologia, com escala, que crescem rápido. Sim. É um termo que foi surgindo, que surgiu há pouco tempo, né? Surgiu nessa época, mais Sim, ou menos. Nessa época. Mas você considera que a DB1 foi uma startup também? Ou é ainda uma startup? Eu procuro que a DB1 continue se movimentando como uma startup, né? De vez em quando alguns colaboradores falam assim, não, mas a DB1 é grande, né? É um transatlântico, né? Então a gente tem que ter um pouco de paciência. Falo, não, a gente é um monte de barquinho junto, né? Então a ideia é que as unidades, né, e isso a cultura ajuda muito, né? É que as unidades sejam unidades autônomas e se movimentem muito rápido e muito livremente. Tanto é que quando a gente lança um produto novo no mercado, a gente lança com uma marca, a gente monta um time para esse produto, né, que vai viver desse produto, vai crescer com esse produto e a DB1 só vai dar a sustentação para ele crescer rapidamente esse novo negócio. Então a gente se movimenta muito dentro dos conceitos de startup, com muita autonomia para as pessoas, né, e responsabilidade, dando condição para que elas façam o trabalho. E são todos os setores da economia, de uma forma ou de outra, estão sendo impactados, foram muito impactados já pela chegada do ChatGPT, pela OpenAI, todos os outros concorrentes que surgiram depois disso, né, são muitos hoje em dia, mas o mercado de software também sentiu bastante impacto, porque agora existe até o vibe coding, né, que a pessoa pode pedir ali mais ou menos o que ela quer,
e a plataforma entrega ali um formato mais ou menos que dá para executar aquilo. Como que isso está impactando o negócio de vocês e qual a perspectiva de futuro que você vê diante disso? Legal. Ele está impactando de duas formas, né? A gente começou, logo que começaram esses processos de você trabalhar junto com a IA, a gente começou a utilizar de forma piloto. Então, a gente, para softwares mais robustos, a gente começou a trabalhar apoiado com IA e a gente já percebeu que programadores júniores e pleno tinham um ganho de 20% a 30% de produtividade já internamente, né? Como eu disse no começo, a gente sabe trabalhar com dev, a gente mede dev, né? O que eles estão fazendo e como é que estão a produtividade. Então foi muito fácil para a gente entender aonde que estava fazendo mais sentido e onde não. Então isso aumentou bastante a nossa produtividade, né? E está desenvolvendo apoiado por inteligência artificial, e tem também mudado a forma com que a gente tem olhado para do que vai ser desenvolver software atualmente e também no futuro, né? Então funções que antes eram mais necessárias agora são menos. Então um analista de teste de software tem carreiras em relação a isso, e hoje agentes de teste de software pode substituir muitas pessoas para testar software, por exemplo, né? Então tudo isso vai gerando uma economia. A gente já percebe uma redução da pressão do mercado em relação à contratação de desenvolvedores, então a gente começa a perceber uma mudança de mercado, algumas companhias inclusive fazendo vários layoffs, não é o nosso caso. A gente inclusive está precisando de gente, estamos com mais de 100 vagas abertas nesse momento, né? Já fica a dica aí para quem está ouvindo a gente. Exatamente, inclusive vagas de transição de carreira, né? Não precisa ser exatamente da área. Então a gente está com várias vagas abertas, então a gente começou a perceber uma facilidade maior de atração de mão de obra e reduzir perca de profissionais, né? Então esse é um primeiro impacto que a gente percebeu. Do outro lado, também surgiu uma grande oportunidade. A gente, com a chegada da IA, nós criamos, por exemplo, o Predize. O Predize é um agente, né, especializado em fazer atendimento em e-commerce. Esse agente vendeu 300 milhões no ano passado, né, para os nossos clientes, né, e além de responder o equivalente a mais de 300 pessoas trabalhando num saque, né. Então ele trabalha muito forte nas duas frentes. E é um agente que está treinado. A gente começou isso já em 2000 aproximadamente, até um pouquinho antes, né, pilotar esse uso de inteligência artificial para criar uma nova oferta para o mercado. Em 2000? Perdão, 2020. Isso, tá. Obrigado. Nossa, vocês foram muito pioneiros. Já existia inteligência artificial naquela época, o Watson e tal, mas não foi quando a gente começou a lidar com o tema, né? A gente começou em 2020 esse produto, tá? Obrigado por ter me corrigido. E esse é um produto, e existem produtos, inclusive no processo de desenvolvimento de software, como no Vibe Coding, onde a gente já tem um prompt nosso, né? Onde a gente está conseguindo fazer projetos. A DB1, enquanto fábrica, ela atendia grandes empresas. E a gente lançou uma startup, uma spin-off dessa, né, para trabalhar com pequenos projetos, para você ter uma ideia do impacto, né, de como essa startup está trabalhando com inteligência artificial, e ela está muito focada em construir software com inteligência artificial. O cliente que compra sabe que está sendo utilizado, e normalmente é para aplicações novas, né, que essa empresa trabalha, e aplicações menores, né, e integrada com outros sistemas existentes. Em 2023, projetos que a gente estava entregando propostas aí de 300 mil reais, essa empresa voltou em clientes daquela época que não tinha fechado com uma proposta falando, agora eu te entrego por 30 mil reais. 10% do valor para se produzir uma mesma solução quando se fala de uma solução nova. E essa startup também ela recebe Vibe Coding construído por usuários, né, pessoas que não conseguiram depois evoluir essa ideia que montaram, né, utilizando o Vibe Coding, e consegue depois transformar isso em realidade de uma forma mais estruturada, pegando o que já foi desenvolvido por IA, estruturando e colocando em produção. Então, isso é um novo mercado, isso é um novo mundo, onde o usuário, né, ou o cliente, ele desenvolve parte do software e uma fábrica de software termina e dá mais robustez e segurança para essa aplicação. Então a inteligência artificial está mudando o mundo à nossa volta, então está criando oportunidades, né, mas também tem suas ameaças, né, e é importante que as empresas
se adaptem. Se a DB1, por exemplo, não se adaptar a esse movimento, certamente ela vai estar custando muito mais caro para produzir suas soluções e vai estar querendo cobrar mais caro dos clientes do que os concorrentes. E o mercado é implacável, o consumidor ele sempre quer cada vez mais, pagando cada vez menos. É isso que a gente, enquanto empreendedor ou como líder, tem que levar a companhia a fazer, entregar produtos cada vez melhores a preços cada vez mais competitivos. E quais são os planos de futuro para vocês, então? Você falou um pouco já da presença que vocês têm no Brasil e fora do Brasil. Sim. Também. Falou de um M&A recente que vocês fizeram, de uma aquisição recente que vocês fizeram. Como que deve acontecer esse crescimento, ou quais são as avenidas de crescimento que vocês enxergam para os próximos anos? Certo. A gente já entendeu, a gente tem uma suite de ferramentas no grupo chamada AnyTools, que são ferramentas para quem opera em e-commerce e opera em marketplace. E o Brasil ele tem um ambiente muito favorável para a gente construir esse tipo de solução, porque é um ambiente complexo, né? O nosso e-commerce aqui é bem mais complexo do que outros locais, né? Muito mais players, muito mais possibilidades, né? De venda e de negócio. Essa ferramenta AnyTools é uma das que a gente está internacionalizando muito forte nesse momento. Então a gente já fez aquisições de empresas que operam em marketplace fora do Brasil e também com processos de integração em marketplace, Chile, Argentina e agora México. Então essa ferramenta é uma das principais estratégias do grupo para o processo de para a gente fazer o processo de internacionalização. A estratégia do grupo é não depender somente do mercado nacional. O mercado brasileiro é ótimo, é excelente, não tem nada de errado com ele, mas a hora que a gente olha para o propósito da companhia, que é uma empresa para durar gerações, você estar em outros mercados para a gente é muito importante. Hoje a receita que vem de fora do Brasil é em torno de 8%, e a gente espera aí nos próximos 2 a 3 anos aí isso ser pelo menos 25% de toda a nossa receita, mesmo a gente continuando o nosso processo de crescimento aqui no Brasil. Então o próximo passo do grupo é a internacionalização. Vai ter que usar esse espanhol aí que você está aprendendo. Vai ter que usar esse espanhol. Né? Vai ter e o foco vai ser mais América Latina, ou tem foco Estados Unidos, Europa, Ásia? Sim, normalmente quando a gente fala de internacionalização, a gente começa a olhar para os grandes países e tal, né? A gente não tem preconceito não, para a gente Paraguai está internacionalizando, né? Então, por que a América Latina? Porque o Brasil ele tem uma reputação muito forte nesse mercado de e-commerce na América Latina. Então a gente está aproveitando toda essa reputação do país, ferramentas bem posicionadas, outros players que já fizeram essa jornada, inclusive crescendo em espiral primeiro na América Latina, para depois ir para outros países. A gente não tem absolutamente nada contra ir para os Estados Unidos, temos clientes lá também, né? Mas lá é um ambiente de negócio menos complexo, né? É um ambiente mais simples. A nossa solução ela se dá melhor em ambientes mais complicados ou mais desafiadores. Então, para te dar um exemplo, o Animart, que é uma das ferramentas do AnyTools, ele faz integração de lojas com os marketplaces, né? A gente tem mais de 100 marketplaces integrados. Então, se eu pegar uma grande marca, de uma marca global, pode ser Adidas, pode ser tantas marcas que tem aí que são globais, e eles quiserem vender na América Latina, eles só fazem uma integração com o Animart, e nós levamos eles em todos os países. E evita que uma marca dessa, por exemplo, ou uma empresa dessa tem que desenvolver uma integração no Chile, uma integração no México, uma integração no Brasil. No Brasil ele até faz, mas esse bloco de países aqui é um mercado relativamente pequeno e exigiria alto investimento e uma diversidade muito grande de integrações e de sustentar aplicações. A gente tem uma posição de jogo muito favorável, porque só tem a gente fazendo isso, né? A gente que tem essa oferta para uma integração só, múltiplos países, ou vai com a gente ou faz em todos os países, né? Então a gente tem uma boa posição de jogo, por isso que a gente está apostando forte nesse crescimento na América Latina. Agora, Estados Unidos, talvez clientes como esse, vale a pena fazer suas integrações diretamente, porque é um ambiente mais simples, vai integrar com 1 ou 2 marketplaces lá só e vai conseguir fazer o seu negócio, né? Agora, se tiver negócio complexo na China, nós vamos para a China. Se tiver negócio complexo na Índia, nós vamos para a Índia. Se tiver no Paraguai, nós vamos para o Paraguai. Não temos preconceito. Uhum. E você falou um pouco do crescimento de vocês, do momento que vocês estão vivendo, e de
todos os problemas, alguns dos problemas que vocês tiveram ao longo do caminho também. E eu queria saber, Wilson, se você faria alguma coisa diferente na empresa. Quando a gente olha para o passado, assim, a gente sempre tem essa perspectiva de mudar algo, né? E é fácil também, né? Muito fácil olhar para trás e falar, mudaria tal coisa. Tal coisa. Mas quando a gente fala assim, não, vou mexer nisso e vou mudar isso, né? Como aquele momento que a gente estava, que os líderes não estavam funcionando muito bem e tal, poderia ter feito diferente, né? Isso gerou bastante prejuízo para a gente, dano. A gente também não removeria o aprendizado e aonde isso levou a gente, né? Então eu não trago muito como arrependimento, né? Mas eu confesso que eu me estressava mais do que eu deveria, né? Eu acho que se eu pudesse voltar lá atrás, uma das coisas que eu acho que eu errei comigo mesmo até, né? O nível de pressão que eu colocava em mim mesmo, né? Em função dos tempos e movimentos que as coisas precisavam acontecer, e obviamente isso descarregava no meu time, né? Então eu acho que se eu tivesse sido um pouco mais paciente, né, entendendo que as coisas têm o seu tempo, né, um pouco mais jovem, né, eu acho que eu teria feito o mesmo jogo, mas com muito menos estresse. Ser paciente e gentil mais com você também. Exatamente, né? Um nível de autocobrança de autoexigência muito alto, de força também, de entrega muito alta, né, e às vezes você acaba comprometendo outras áreas da vida, né, com a minha família, minha esposa, que teve que, nesse início de DB1, praticamente criar meu filho sozinha, né, então teve um alto custo pessoal para que algumas coisas acontecessem. Eu acho que Deus teria me dado ferramentas para ter feito do mesmo jeito, mas de uma outra forma, né? Estando um pouco mais presente em casa, estando um pouco mais presente com o meu time, formando, tendo mais paciência com os meus líderes que estavam em formação, né? E permitindo eles cometerem seus erros também, né? Então, isso foi uma jornada. Eu achava que eles iam fazer como eu faria, né? Mas eu tive uma jornada de aprendizado, né? Então eu deveria ter sido um pouco mais paciente. Perdi bons líderes no meio do caminho, né? Porque o nível de pressão e de crescimento era muito alto, meu nível de exigência sempre foi muito alto, eu sempre tinha um olhar muito forte no cliente, no que a gente estava entregando para o cliente, né? E como eu disse, eu não tinha plano B. Mas eu poderia ter sido um pouco mais bem... eu não era tão bem treinado em gestão de pessoas, essa que é a verdade, né? Também era uma disciplina que eu fui aprendendo ao longo do tempo, e tampouco eu era muito bem treinado em autoconhecimento, em saber quais eram as minhas características enquanto líder, né? Depois que eu fui me conhecendo mais sobre pessoas, aí você vai vendo os estragos que você fez no passado, né? Que não precisariam ter sido feitos. Que daria para fazer um pouco diferente. Um pouco diferente, com certeza, com certeza. E Wilson, você falou também do crescimento da empresa, que desde o começo vocês sempre investiram muito no crescimento do negócio. Existe um plano aí de crescimento, de manter essa dobrada de tamanho, né, a cada 3, 4 anos, e vocês devem continuar fazendo isso com o próprio bolso mesmo, ou prevêem em algum momento a entrada de um fundo de investimento, eventualmente um IPO, se em algum momento essa janela abrir de novo? Sim, o que vocês imaginam? A gente tem uma política interna nossa, né? A DB1 ela fez todo esse processo de crescimento sem se endividar, não sobrava, mas também não se endividava, e reinvestindo, né? No tamanho que a gente está nesse momento, a gente tem uma boa capacidade de geração de caixa, né? Então a gente consegue sustentar um determinado crescimento da companhia com capital próprio. Os sócios, a gente tem uma política muito severa em relação à distribuição de resultado, então 70% de todo o resultado obrigatoriamente fica na companhia, isso não é negociável, né? Então é para reinvestimento e crescimento do negócio ou geração de reservas para momentos mais adversos. Então a gente vai, independente de ter alguém junto ou não, a gente tem uma tese de companhia que é uma companhia com capital, uma companhia com reserva, uma companhia que consegue suportar adversidades. A gente conversa muito sobre ter um investidor, né, e o quanto que isso aceleraria, e sim acelera, numa minoritária, né, numa participação minoritária do grupo. A gente se encontrar um investidor, né, que queira fazer uma jornada de longo prazo, né, que tenha valores muito similares, né, que vai colocar, a gente vai estar olhando para as pessoas, eu não vou precisar deixar de olhar para o meu cliente e resolver os problemas dele para gerar um resultado e apresentar um resultado para o investidor. Eu vou poder me manter fiel aos princípios pelo qual a DB1 foi fundada.
vai ser bem-vindo, né, para ajudar a construir algo, né? Eu acho que a gente tem espaço, né, para esse tipo de negócio. Você falou muito bem, tem questões de momento, né? O mercado ele já esteve mais favorável a esse movimento. A DB1 não era exatamente o tipo de empresa que interessava esses investidores, porque a gente tem uma diversidade de negócios que é diferente aos olhos do investidor. Ele gosta de inovação, mas ele gosta da inovação que ele está acostumado, né? Um novo mercado, um novo produto. Esses vários produtos, o investidor não entende muito bem, e para a gente isso é extremamente estratégico, a gente vai continuar fazendo isso, a gente tem uma clareza muito grande que é isso que nós vamos fazer e dar sustentabilidade para a gente vai estar lançando novos negócios, a empresa é uma empresa empreendedora, né? Então, se a gente achar alguém que está entendendo o que a gente está fazendo, quiser caminhar, vamos. A Bolsa, ela é uma opção, né? Se a gente precisar buscar capital para fazer algum movimento estratégico também relevante, a gente vai olhar para essa opção. Mas a gente não vê isso como um destino de sucesso, né? A gente conhece empresas que estão na Bolsa que são gigantes e conhecemos empresas gigantes que não estão na Bolsa, né? Então, estar na Bolsa tem que ser um meio e não um fim em si mesmo, né? A gente considera essa possibilidade sim no futuro, mas não temos data. O importante é a gente estar fazendo o nosso trabalho e falar, agora eu preciso disso, então eu vou usar dessa ferramenta para fazer o que eu preciso, porque obviamente isso aceleraria muito mais a nossa agenda de M&A. Então, para fazer inovação, para fazer crescimento orgânico, a gente tem capital, né? Agora, para fazer aquisições, o jogo muda, né? Aí precisa de capital mais intensivo, e isso certamente aceleraria muito o nosso crescimento, e a gente está com isso no radar nesse momento de uma retomada mais forte de uma agenda de M&A, até porque nós fizemos duas, aprendemos como fazer, fizemos fora do Brasil, inclusive, né, 2 aquisições, e essa agenda vai voltar a ser um pouco mais forte, e um reforço de caixa pode ser importante. E como que foi trazer essas empresas que foram adquiridas para dentro de casa, que é sempre um processo complexo? Né? Fazer até difícil, um movimento né? aqui, difícil. Até porque foi a nossa primeira, né? E assim, eu tomei muito cuidado no começo de tentar entender bem quem são as pessoas, né? Para não trazer um negócio em si, mas trazer gente, né? E que tivesse muito conectada com os nossos princípios, com os nossos valores, com a forma com que a gente faz negócio, né? Um foco muito grande no cliente, no time interno, um perfil de empresa que entrega superando adversidades, né? Então tem muitas coisas que diz respeito à nossa cultura. A cultura do DB1 é algo muito intenso, muito presente, e foi feito isso de forma intencional. Eu tive até na Disney para entender como é que se implanta cultura, né? Na Universidade da Disney, né? Não na Disney, né? Já tive lá também, é muito bom. De como se implanta. E quando veio essa outra empresa, respondendo a tua pergunta, por mais que eu tivesse tomado todos esses cuidados, foi como se, a hora que depois fechamos negócios, fechamos contratos, depois de 6 meses começou a vir problemas, né? Nem tudo era como a gente imaginava, né? E foi bastante desafiador, porque a gente fez um processo de M&A onde eu queria as pessoas dentro do negócio, e não simplesmente que as pessoas viessem, vendessem sua parte e fossem embora, né? A ideia era construir algo junto, né? Com essas pessoas também em outros países, porque brasileiro vendendo em espanhol não dá muito certo. Você precisa de pessoas nativas da cultura espanhola e tudo mais, né? Então tudo isso para a gente era muito estratégico e muito importante. Mas eu acho que eu acho que tinha que acontecer tudo isso, mas foi um suador para a gente conseguir integrar as culturas, né? A gente teve muita energia, muito esforço. Estamos falando de outro país, tivemos que fazer muito movimento na prática a cultura lá era muito diferente, né? Era muito mais negócio de dono, muito mais centralizador, muito pouca autonomia para as pessoas, um ambiente mais de medo, né, e de pouca autonomia, totalmente diferente do que a gente trabalha, e a gente começou a trazer essas pessoas para trabalhar 15 dias, um mês aqui no Brasil, né, trabalhar daqui, para voltar para lá, para mostrar como é que a gente trabalha e tal, porque as pessoas lá também não acreditavam muito que desse jeito era verdade, né, então foi fazer a integração das pessoas, né, e elas entenderem realmente o que é a nossa cultura e como a gente trabalha, foi um desafio de quase 2 anos para a gente conseguir fazer esse movimento,
e no final, para a gente concluir esse movimento, a gente teve que comprar o restante das cotas dos sócios de lá e aí ficar simplesmente nós mesmos para conseguir eliminar os conflitos que havia, né, com os antigos donos dessa outra operação. Então foi um período muito desafiador, né, de muito aprendizado também, né, mas que foi importante a gente ter passado. A gente parou, esperou a companhia resolver todas essas coisas, eu parei com a agenda de M&A, agora com isso resolvido eu estou retomando ela, porque senão também você traz problema demais para o teu time resolver e aí eles não dão conta, né? Tem que ser aos pouquinhos também, um problema de cada vez, né? Wilson, você falou bastante de cultura aqui em alguns momentos durante a nossa conversa. Eu queria que você entrasse um pouquinho mais nesse assunto, trouxesse como que isso foi estruturado para vocês dentro da empresa. Legal. A gente, ao longo do tempo, a gente como eu mencionei, a gente descobriu que a gente precisava de processos, mais menos, e mais cultura, para as pessoas terem mais autonomia. O nosso grande desafio era como fazer isso acontecer, né? A gente começou a estudar o assunto, existe um livro inclusive chamado Walk the Talk, que fala sobre cultura organizacional, e eu também comecei a buscar treinamentos a respeito disso, né? Estive nos Estados Unidos, estive na Disney University, buscando como que se implanta a cultura e como que a cultura dura gerações, né? A Disney é famosa por isso, né? Lá também eu descobri uma palavra poderosíssima chamada intencionalidade, então a gente coloca intencionalidade no processo de cultura, e foi nessa linha que a Debian começou a fazer a sua estrutura de cultura, que hoje a gente tem vários elementos, a gente tem nossos símbolos, a gente tem as nossas cerimônias, então final de ano, né? As pessoas inscrevem as melhores histórias, né? De pilares da nossa cultura, né, de ações que foram feitas e resultados que foram obtidos simplesmente pelo fato da pessoa ter feito o que está na nossa cultura, né? Essas pessoas são reconhecidas, são premiadas, então existe todo um sistema intencional de reforço de cultura. E para a gente o mais importante é como é que o nosso cliente percebe isso, recebe isso, né? Pode ser algo muito simples, eu costumo dar esse exemplo. Eu falei que a gente tem um sistema que faz integração de vendas em marketplace com lojas, né? Mas para a gente basicamente um cliente, né, que comprou um tênis e precisa receber o seu tênis, tem uma pessoa do lado de lá. Como é que quem vai estar escrevendo aquele código daquela integração vai estar olhando para o tênis e não para o código, né? Fazendo com que o processo funcione, mesmo em situações de falha, integração falha. Você precisa de muito, um pilar nosso de you matter, né, de se importar com o outro para fazer isso, né? Então, de tal forma que se um processo lá no marketplace não funcionou, ou a nossa API não funcionou, a gente tem mecanismos de backup que puxam essa transação e faz a pessoa receber o tênis dela, mesmo em situações adversas. Então, a gente simplesmente não está fazendo o código, mas nós estamos fazendo como é que o problema ele vai ser resolvido. Isso também é um pilar da cultura que a gente chama locus de controle. Então, você é responsável pelo todo e não somente pela sua parte. Então, esses elementos que a gente vai colocando vão gerando histórias de comportamentos que são feitos alinhados com esses pilares, que são reconhecidos, né? As pessoas são reconhecidas quando tem esse tipo de atitude, e isso vai criando um sistema de retroalimentação, né, onde esse comportamento é valorizado. Nós estamos num ponto que nós chegamos até a escrever um livro agora de contracultura, e a gente mede a cultura, então a gente tem um índice de prevalência cultural de cada equipe, né, e a gente sabe quais são as equipes que têm mais cultura, estão mais aculturadas, e as que estão menos. Então hoje para a gente cultura, a gente sistematizou e metrificou inclusive a cultura na organização. É um pilar muito forte que acaba, o cliente não percebe isso, né? Ele não compra por conta da nossa cultura, mas a gente garante a nossa experiência justamente em função da nossa cultura. Wilson, a gente está chegando no final da nossa conversa aqui, e eu gosto de fazer sempre algumas perguntas meio repetidas para os convidados. Legal. E a primeira é: o que você faz quando você não está trabalhando? Quando eu não estou trabalhando, né, eu gosto muito de estar em casa, né, com a minha família, né, eu sou uma pessoa bastante caseira. Gosto de fazer mountain bike, né, estou um pouquinho ausente dessa atividade, mas eu adoro, né, pedalar, né, é uma atividade que eu gosto muito, né, e gosto de estar estudando algo, né, eu sempre tenho alguma coisa que está na minha
como diz minha esposa, né, no meu hiperfoco, né, que eu estou buscando e estou estudando e estou tentando aprender, né, então não no sentido de aprender para usar, mas no aprender de curiosidade mesmo, né, sobre as coisas, né, então eu sou meio curioso, então eu gosto de estar aprendendo essas coisas que não tem nada a ver, às vezes não tem nada a ver com tecnologia também, né, mas outras áreas de conhecimento, então eu gosto muito dessas atividades fora, né, e gosto de viajar, né, se deixar, viagem todo mês, né? Vamos colocar assim, né? Bom conhecer lugares diferentes, novidades, não locais, mas culturas diferentes, ambientes diferentes. Eu gosto muito de aprender com outras culturas, né? Quando a gente teve uma filial lá na Índia, não pulei essa parte, né? Mas foi uma experiência assim, incrível que me marcou muito e a partir daí eu sempre quis conhecer outros locais, mas a cultura local, ir onde os locais vão, né? Então não tem a ver com turismo, mas sim com conhecer esse outro ambiente. Ver como as pessoas vivem ali mesmo. Exatamente. Né? E você já falou um pouquinho disso aqui, deu um certo cheiro do que vai ser a sua resposta, mas que conselho que você daria para você mesmo mais jovem, se você pudesse dar algum conselho? Eu acho que eu falei exatamente qual era ele, né? Tem um pouquinho mais de calma e um pouquinho mais de paciência, né? Mas talvez outro conselho que eu daria, né, era ter delegado mais, né? No começo da DB1 como eu tinha que garantir a entrega, a experiência, eu delegava muito pouco. Eu demorei muito para desenvolver meu time, meus líderes, inclusive porque eu centralizava demais. Então era ser menos centralizador. E para quem você liga quando você não sabe o que fazer? Eu ligo pro Papai do Céu, né? Eu entro em oração, né? E quando eu não estou conseguindo trocar com os meus sócios, a gente não está conseguindo chegar a um caminho, né? Aí eu entro em introspecção, sou cristão, eu entro em oração, né? Por algo, né? Tenho meus conselheiros, pessoas que dependendo do tema, né? Eu tenho são referências para mim, eu converso, troco, né? Alguma coisa. Mas eu acho que o que faz mais sentido para mim é tentar ouvir algo maior, né? Se reconectar de novo com o propósito e tudo mais, para daí assumir um determinado caminho. E tem algum livro que você indica para quem está acompanhando a gente? Ou algum filme também, pode ser? Você gosta de estudar, né? Então acho que deve ter alguns livros aí. Gosto. Eu vou pegar dois aqui, né, que sempre que quando as pessoas me perguntam, eu falo deles, porque foram livros assim que me marcaram muito, né, e que de fato fez muita diferença em como eu enxergo o mundo, né. Um deles é Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, né, ele é um livro que faz você sair do mundo, né, e enxergar ele ao longo do tempo, né, então te dá uma percepção inclusive diferente do teu negócio, do que você está fazendo no mundo e como é que esse mundo está sendo transformado. Eu fico imaginando que daqui mais alguns anos, né, ou séculos, né, vai ter gente escrevendo sobre essa época, né, então o que nós estamos fazendo justamente nesse momento. Então são livros que te instigam muito a pensar, né, sobre o propósito do teu negócio, o momento do teu negócio no mundo e tudo mais, né, e entender princípios e fundamentos de como a gente chegou até aqui, né. Adoro esse livro. Um livro que faz muito sentido para a gente, né, e eu recomendo muito porque ele te coloca num padrão de decisão mais de longo prazo, Feitas para Durar, do Jim Collins. Eu acho que é um baita livro aí para a gente aprender e olhar para o negócio também. A gente está vivendo uma época onde parece que sucesso é você montar uma empresa e daqui 3 anos vender por milhões, né? Eu particularmente não é assim que eu enxergo o empreendedorismo, né? Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa para o mundo para resolver o problema das pessoas, né? E quando a gente olha para esse perfil de companhia, né, que estão ali, a gente começa a perceber que tem companhias que nasceram realmente para durar além do tempo dela, né? E é algo que eu acho que a gente deveria, enquanto empreendedor, estar procurando construir mais empresas assim, né, para ficar como legado, que é o que eu olho e vejo para DB1 e diminuir um pouco essa ansiedade de que sucesso é você fazer um unicórnio, né, o tempo todo. Você pode ser um belo puro sangue também, tá tudo certo, né, correr sua maratona
e fazê-la durar por gerações. E que conselho que você daria, então, para quem está começando a empreender agora? O principal conselho que eu daria é colocar a dor do cliente em primeiro lugar. É um jargão enorme isso que eu estou trazendo, né? Mas é querer resolver o problema das pessoas, né? Se você não estiver conectado com isso, né? Se estiver naquela, não, meu negócio é montar uma empresa e vou ganhar dinheiro e vou vender para o investidor, né? Eu vi muita gente fazendo esse movimento, onde o sonho é vender a empresa para o investidor. É quase um negócio descartável. É quase um negócio descartável, né? Ali para durar um pouquinho. Exato. Eu acho que a chance desse tipo de negócio realmente vingar é muito baixa, né? Enquanto você estiver muito orientado de fato a resolver problemas, né? Um problema que não foi resolvido de uma maneira altamente diferente, né? E melhor e mais barato, né? Que é o que o cliente está sempre preocupado. Eu acho que você vai ter um negócio na mão que ele vai dar certo, né? O tamanho vai ser uma questão de tempo, estratégia, movimento, mas eu acho que você vai conseguir manter sua companhia no trilho, enquanto você estiver focando pessoas, né? Na hora que você focar o dinheiro, o resultado, o investidor, a tua chance de fracasso vai ser maior no longo prazo. A gente tem muitos negócios que fracassaram, inclusive alguns incorporados por investidores estratégicos, que depois que compraram também virou pó, né? Porque não permaneceu focado no que o cliente tinha de problema e de dificuldade para ser resolvida e acabou se perdendo. Ganhou um dinheiro por um tempo, mas os negócios se evaporaram. E você considera que você está no topo, Wilson? Eu não considero assim, quando as pessoas me perguntam, né, tá no topo? Eu posso te afirmar, tá muito além do que eu sempre sonhei, né? Mas olha, a hora que eu olho para o futuro, né, e nesses momentos eu também entro em introspecção, né, e falo, Deus, para onde tem que ir, né, qual é o próximo passo, né? Eu consigo enxergar o próximo passo, né? O próximo passo, como eu falei, é a internacionalização. A gente está bem distante desse topo, né? A gente está eu diria que a DB1 ela está começando a sua jornada, né? Eu acho que eu estou perto de encerrar um ciclo, já estou com 53 anos, né? Então estou num caminho de fazer uma transição executiva agora, né, no meu processo. Então eu diria que sim, né? Estamos bem perto do topo, a companhia ainda tem toda a sua jornada para acontecer, e como a DB1 foi bem além do que eu sempre sonhei, a gente sempre sonhou, eu posso considerar algum tipo de topo ou de platô para o próximo round da DB1. Sempre tem um próximo topo, né? Sempre tem um próximo topo. Wilson, muito obrigada pela conversa. Eu que agradeço, um prazer enorme estar aqui, obrigado pelas perguntas, né? Eu acho que foi muito bom compartilhar um pouquinho aí da história da DB1 com vocês. Eu que agradeço, obrigada. Obrigado. Essa história fica por aqui. O Do Zero ao Topo é uma produção do Infomoney e você pode participar enviando críticas, elogios, sugestões e outras histórias para zeroautopo@infomoney.com.br. A captação de som e vídeo deste episódio foram feitos por Renato Costa e Adrilson Júnior. A pesquisa e roteiro são da Carolina Paes. Nossas redes sociais são comandadas por Olavo Granado. A edição é da equipe do Infomoney. Eu sou a Mariana Amaro, responsável também pelo roteiro e pela apresentação deste episódio. Até a próxima história!